Mr. President, ladies and gentlemen. Senhor Presidente, senhoras e senhores, seja quais sejam os programas de trabalho ou os programas legislativos, a maior prioridade que nós temos neste momento tem que ser a questão da crise dos refugiados. Desde o início do ano, quase 500 mil pessoas se encaminharam para a Europa. A grande maioria destes foge da Síria, do terror do Estado Islâmico, a Líbia ou da ditadura na Eritreia. A maior parte os países mais estudados são a Grécia, com cerca de 200 mil refugiados, a Hungria com 150 mil e a Itália com cerca de 120 mil. Os números são impressionantes. Para alguns, são assustadores. Mas este não é o momento de nos amedrontarmos. É o momento de sermos corajosos em ação concertada por parte da União Europeia, pelos Estados-membros e pelas suas instituições. Antes de qualquer outra consideração, o primeiro elemento basilar é a questão da dignidade humana. E é também, para a Europa, uma questão de justiça histórica. We Europeans. Nós, os europeus, e somos todos europeus aqui. Comentários sem microfone da sala. Ok, tomo nota de que os senhores não são europeus. Bem dito, mas mal feito. Bom, este não é o momento de nos amedrontarmos. É um momento de humanidade e dignidade humana. Os europeus, que eu pensava éramos todos nós, antes da interrupção, todos nós deveríamos lembrar-nos que a Europa é um continente onde quase todos já foram refugiados num momento ou noutro. A nossa história comum vê-se marcada por milhões de europeus que fugiram a perseguição religiosa, política, a ditadura, a guerra, a opressão. Quem é ou os que fugiram da França nos séculos XVII, os judeus, os sinti, os roma, muitos outros que fugiram da Alemanha durante os anos 30 a fugir aos nazis, nos anos 30 e nos anos 40 do século passado. Os republicanos espanhóis que fugiam para campos de refugiados no sul da França no final dos anos 30, depois da sua derrota na Guerra Civil. Húngaros revolucionários que fugiam para a Áustria e para outros países. Toda a Europa. Depois do levantamento. O levantamento contra o regime comunista ter sido oprimido em 56 por tanques soviéticos. Checos que fugiram para outros países em 1968, incluindo para o meu país. Centenas de milhares que fugiram das suas casas depois e durante as guerras da Jugoslávia. E isto foi no final do século passado, não foi há centenas de anos atrás, foi no final do século passado, na última década do século XX. Já esquecemos que há uma razão para haverem mais McDonald's a viver nos Estados Unidos do que a população inteira da Escócia? Que há mais O'Neills e Murphys nos Estados Unidos do que na Irlanda? Já esquecemos que há 20 milhões de pessoas de herança rural polaca que vivem fora da Europa como resultado da Polónia, por causa das migrações políticas e económicas
depois das expulsões forçadas, das localizações e de todos os elementos que ocorreram na história, muitas vezes dolorosa, da Polónia. Já esquecemos que depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas foram refugiados na Europa? Isto como resultado desta terrível experiência europeia. Como resultado, surgiu um regime global de proteção em 1951, na Convenção de Genebra, com a proteção para os refugiados, dando refúgio àqueles que ultrapassaram fronteiras na Europa para escapar à guerra e à opressão totalitarista. Nós, na Europa, devíamos saber e nunca deveríamos esquecer porque é que dar refúgio e dar o direito fundamental ao asilo é tão importante, porque este é um dos pilares mais importantes, é um dos valores mais importantes a nível internacional e europeu, e não deveríamos esquecer isto. I've said Eu já disse nesta casa e fora dela, já no passado, que somos demasiado pouco orgulhosos da herança cultural e da história europeia. Apesar da nossa fraqueza, das nossas fraquezas auto-perceptíveis, neste momento o nosso território é um local que é procurado por todo o mundo como local de refúgio. E a Europa, neste momento, representa um lugar de esperança, um lugar de estabilidade e esperança para os homens e mulheres no Médio Oriente e em África. E isto é algo que devíamos ter orgulho, eu tenho que dizer hoje, isto é algo que devíamos ter orgulho, não é algo que deveríamos ter medo. A Europa, hoje, apesar das muitas diferenças entre os Estados-membros, o continente mais próspero e mais estável de todo o mundo. Aqueles que criticam a Europa, que criticam a integração europeia, a construção europeia, a União Europeia, têm que admitir que este é o lugar da paz, da prosperidade e da estabilidade, e nós deveríamos ter orgulho, então. Nós temos os meios para ajudar aqueles que fogem à guerra e ao terror e à opressão. Sei que muitos querão dizer neste momento que isto está tudo muito bem, mas a Europa não pode abrir as portas a toda a gente. É verdade que a Europa não pode absorver toda a miséria do mundo, mas sejamos honestos e colocamos as coisas em perspectiva. Há certamente um número impressionante, sem precedentes, de refugiados a chegar à Europa neste momento. No entanto, eles representam apenas 0,11% da população da União Europeia. Para compararmos, há um país com apenas 1/5 da riqueza que nós temos na Europa, na qual 25% da população é refugiados neste momento no Líbano. E, portanto, quem é que nós somos para estarmos a fazer este tipo de comparações? Quem somos nós? Let us be clear. Sejamos claros e honestos para com os nossos cidadãos, que muitas vezes estão preocupados. Enquanto houver guerra na Síria e terror na Líbia, a crise dos refugiados não vai desaparecer por si só. Nós podemos construir paredes, muros, vedações, mas sem sermos demagógicos, imaginem como é que se sentiriam se fossem vocês que viam o mundo que conheciam a desmoronar-se. Não haveria nenhum preço que não estariam dispostos a pagar, nenhum muro que não estivessem dispostos a trepar, nenhum mar que não estariam dispostos a navegar, nenhuma fronteira que não estariam dispostos a ultrapassar.
de permitir fugir à barbárie do Estado Islâmico, do chamado Estado Islâmico. Nós estamos a lutar contra o Estado Islâmico. Porque é que nós não estamos dispostos a aceitar aqueles que estão a fugir a este Estado Islâmico? Nós temos que aceitar estas pessoas no território europeu. It is high time to act, to manage. Bom, é momento de lidar e gerir a crise de refugiados, porque não há uma alternativa a fazer essa gestão. Houve muita acusação, apontar o dedo uns e a outros nas semanas passadas. Os Estados-membros acusaram-se mutuamente de não fazerem o suficiente ou de fazerem a coisa errada e, a maior parte das vezes, ninguém apontou o dedo a Bruxelas. A Bruxelas é sempre acusada quando os Estados-membros não estão a fazer o que têm que fazer. Sempre que há problemas nos países, é a Bruxelas, é o Parlamento Europeu, é a Comissão que são acusados de não estarem a desempenhar o seu papel. Nós poderíamos ser todos, ou bom, talvez não todos, mas a maioria desta casa, da Comissão, podemos estar zangados com isto. Mas isto serviria para quê? Estarmos zangados não ajuda ninguém. Acusar outros não ajuda os refugiados, não acusa os migrantes. E a tentativa de acusar os outros, muitas vezes, não é mais que sinal de que os políticos, os legisladores, às vezes veem-se ultrapassados pelos eventos. Pelo contrário, deveríamos relembrar aquilo que foi acordado e que possa ser útil na situação atual. É momento de olharmos para aquilo que está na mesa e que nos pode ajudar a avançar rapidamente. Não estamos a começar do zero. Desde o início deste século, que a Comissão, ora a minha, de José Manuel Durão Barroso, veio a propor legislação, diferentes atos legislativos, para criar um sistema comum de asilo europeu. O Parlamento e o Conselho aprovaram e foram implementando esta legislação paulatinamente, e o último ato legislativo entrou em vigor em julho de 2015, há 2 meses atrás, portanto. Na Europa, temos agora regras comuns para definir como é que devemos receber os requerentes de asilo, respeitando a sua dignidade, especificando como é que os seus pedidos de asilo são tratados, e temos orientações sobre como é que se deve agir para verificar se alguém deve ter direito ao asilo no país. Mas estas normas, estes padrões, têm que ser colocados ou executados na sua totalidade e de forma homogénea pela Europa. E isto não é o caso, neste momento, claramente. Antes do verão, não foi depois, antes do verão, a Comissão lançou o primeiro conjunto de 32 processos por infração contra Estados-membros por não estarem a cumprir aquilo que tinham acordado fazer anteriormente. E isto é uma questão de credibilidade. Nós estamos a legislar, estamos a decidir as coisas, mas depois não as estamos a colocar em prática. E é uma questão de credibilidade que os Estados-membros respeitem e coloquem em prática aquilo que acordaram em termos de regras comuns. O segundo grupo de procedimentos por infração será lançado nos próximos dias. As regras comuns para requerentes de asilo não são importantes, mas não são suficientes para lidar com a crise de refugiados que temos neste momento. Na primavera, o Conselho e o Parlamento disseram que era preciso uma agenda europeia comum sobre a migração. Nós, como Comissão, propusemos isto em maio e seria injusto dizer que desde então nada aconteceu. Nós triplicamos
a nossa presença em alto mar. Houve 122 mil vidas que foram salvas desde então. E qualquer vida perdida é uma vida a mais. Mas, sejamos honestos, há muito mais pessoas que foram salvas que teriam perdido a vida de outra forma. Um aumento de 130% e devemos ter orgulho nesse desempenho. 29 Estados-membros e países associados Schengen estão a participar em ações conjuntas, a Frontex, eles na Itália, 102 oficiais de 32 países, 31 navios, 6 há uma série de outro equipamento, 4 veículos de transporte, helicópteros. Esta é a primeira medida de solidariedade europeia, mesmo se não é suficiente e mais se terá que fazer. Nós redobramos também os esforços para lutar contra os traficantes e para desmantelar as redes de tráfico de seres humanos. É mais difícil obter embarcações para atravessar o mar, o que faz com que haja menos pessoas a entrar em barcos que não têm condições. Como resultado, o número de chegadas estabilizou à volta dos 115 mil, que é o mesmo que o ano passado. Agora temos que atingir o mesmo nível de estabilização nos Balcãs, que claramente tinham sido ignorados ou negligenciados por todos os legisladores no passado. Portanto, a União Europeia também é o principal atuador nos esforços para tentar aliviar a crise de refugiados na Síria. Houve 4 mil milhões de euros mobilizados pela Comissão Europeia. Isto quer dizer pelos aqui presentes também, em assistência económica e técnica aos refugiados na Síria e também aos campos de refugiados no Líbano, na Jordânia, no Egito. E lançamos ainda hoje 2 novos projetos para dar segurança alimentar e escolaridade a cerca de 234 mil refugiados na Turquia. E eu devo dizer que aqui tenho que aplaudir os esforços da Jordânia, da Turquia, do Líbano e estes países, que são muito mais pobres do que nós, estão a fazer esforços que nós temos que aplaudir e que temos que reconhecer, tanto em termos morais como financeiros. Coletivamente, comprometemos com a localização de 23 mil pessoas de fora da União no próximo ano, mostrando desta forma solidariedade para com os nossos países. É claro que isto continua a ser muito modesto, demasiado modesto, em comparação com os esforços draconianos realizados por Turquia, Jordânia, Líbano, que estão a acolher mais 4 milhões de refugiados sírios, mas demonstra coragem que alguns Estados-membros estejam agora a mostrar a disponibilidade para aumentar o esforço de instalação de refugiados. Isto permite-nos criar um sistema para coordenar o sistema de instalação de uma forma mais sistemática, que é algo que temos que fazer. A Europa, no entanto, tem vindo a falhar na solidariedade em comum relativamente aos refugiados que já chegaram ao nosso território. Para mim, parece-me claro que os Estados-membros onde chegam mais refugiados neste momento são a Itália, a Grécia e a Hungria, não podem ser deixados sozinhos para lidar com este enorme desafio. É por isso que a Comissão já propôs um mecanismo de emergência em maio. Portanto, não foi uma coisa de agora, já foi em maio
que fizemos a proposta para a reinstalação de cerca de 40 mil pessoas que procuravam proteção internacional da Itália e da Grécia. E é por isso que estamos a propor um segundo mecanismo de emergência para relocalizar 120 mil pessoas de Itália, Grécia e Hungria. E isto tem que ser feito de uma forma vinculativa, obrigatória. Apelo aos Estados-membros que aceitem as propostas da Comissão sobre a instalação de urgência dos 160 mil refugiados dos dois pacotes no Conselho de Ministros de 14 de setembro. Não estão a falar de 40 mil, estão a falar de 120 mil mais 40 mil, portanto 160 mil pessoas que têm que ser cuidadas e que têm que ser acolhidas pelos europeus, e eu espero que desta vez todos participem. Que não venham com retórica, que não venham com desculpas, porque neste momento o que é preciso é ação. What is happening? O que está a acontecer com seres humanos. Não estamos a falar de números, estamos a falar de humanos que estão a chegar da Síria, da Líbia. E que, se hoje vêm da Síria ou da Líbia, poderão vir amanhã da Ucrânia. Agora vamos estar a fazer escolhas? Vamos distinguir se este é cristão, se é judeu, se é muçulmano? Este continente já teve a experiência muito negativa de distinção com base em critérios religiosos e escorreu mal. Não há religião, não há diferenças filosóficas quando trata de refugiados. São todos iguais. Ladies and gentlemen, winter is... Senhoras e senhores, o inverno aproxima-se. Queremos realmente ter famílias a dormir em estações de comboio no meio da geada, em Kos ou na fronteira da Hungria? Não, nós temos responsabilidade a ajudar as pessoas no período de inverno, destas pessoas que fugiram do seu país, que foram obrigadas a fugir. É claro que a reinstalação não só resolverá o problema por si só. É verdade que também temos que ajudar melhor aqueles que precisam de proteção internacional e que têm uma grande probabilidade de conseguir obter o asilo, o estatuto de asilo, e aqueles que vêm para os nossos países por razões que não recaem sobre o princípio de asilo. É por isso que a Comissão está a preparar uma lista de países de origem seguros. Esta lista permitirá aos Estados-membros que acelerem os processos de pedido de asilo para as pessoas que vêm de países onde se considera que é seguro viver. A presunção de segurança, a nosso ver, deve-se aplicar certamente a todos os países relativamente aos quais o Conselho Europeu decidiu que se cumpra os critérios de Copenhague relativamente à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais. E deverá ser aplicado também a outros potenciais países candidatos nos Balcãs ocidentais, como resultado do progresso que têm vindo a realizar na senda para serem países candidatos. É claro que a lista de países seguros é apenas uma simplificação procedural. Não pode vir eliminar o direito fundamental de asilo para os carentes de asilo, e isto aqui não posso sublinhar o suficiente para pessoas que vêm da Albânia, da Bósnia-Herzegovina, da antiga República Jugoslava da Macedónia, Sérvia ou da Turquia, mas permite às autoridades nacionais que se concentrem nos refugiados que têm uma maior probabilidade de obter asilo, nomeadamente aqueles que vêm da Síria. Este
concentração de esforços é muito necessária na situação atual. Uma lista de países seguros não é algo que retira o direito de asilo das pessoas que vêm desses países, que estão na lista, e isso não posso frisar o suficiente. Nós assinamos a Convenção de Genebra e o asilo é um direito. And the countries being on the list. Os países que surgem na lista de países seguros, por outra parte, têm que perceber que se forem retirados desta lista, por causa de os direitos fundamentais não estarem a ser garantidos nestes países, que vão perder a possibilidade de se virem a juntar à União Europeia. As duas coisas vêm juntas. Lista de países seguros, sim, mas com consequências. É momento de procedermos a uma alteração mais fundamental relativamente à forma como se processam os pedidos de asilo, nomeadamente o processo de Dublin, que diz que isto deve ser processado pelo primeiro país de entrada. Nós precisamos de mais Europa na nossa política de asilo, precisamos de mais união na nossa política de refugiados. Uma política de asilo e de refugiados precisa de solidariedade que esteja ancorada permanentemente na nossa abordagem e nas nossas regras. E é por isso que, neste momento, a Comissão também propõe um mecanismo permanente de reinstalação que nos permita lidar com situações de crise mais rapidamente no futuro. Mais rapidamente no futuro, isso quer dizer mais rapidamente do que no passado. Uma política comum de asilo e refugiados exige uma aproximação das políticas de asilo. Os Estados-membros têm que reanalisar as regras de apoio à inclusão e à integração que têm neste momento. E a Comissão está disposta a estudar a possibilidade de novos fundos poderem apoiar este esforço e eu sou fortemente favorável, muito favorável, a que se permita que os requerentes de asilo possam trabalhar, que possam ganhar o seu próprio dinheiro, enquanto os seus processos são verificados. O trabalho, ter um emprego, é uma questão de dignidade. Aqueles que trabalham reencontram a dignidade que tinham antes da sua partida. E por isso, acho que deveríamos fazer tudo para mudar a nossa legislação nacional para permitir aos refugiados, aos migrantes, que trabalhem logo a partir do primeiro dia da sua chegada à Europa. Uma política una também exigirá um esforço comum fortalecido para garantir as fronteiras externas. Felizmente, na União Europeia, nós eliminamos os controles fronteiriços entre os membros da zona Schengen para termos liberdade de movimentos das pessoas, que é um símbolo único da integração europeia, e o sistema Schengen não será abolido durante o mandato desta Comissão. But the other side of the coin, to free movement. O outro lado da moeda, quanto à livre circulação, é que temos que trabalhar de forma mais estreita quanto à gestão das fronteiras externas. É algo que esperam os cidadãos. A Comissão disse-o em maio e também nas eleições com o Martin, com o Guy. E o Presidente aponta. Eu não estou a apontar para a Sra. Keller. Estava a pensar no Sr. Tsipras. Não estou a confundir os dois. We need to strengthen Sky. Significant. Bitte? E há uma interrupção na sala. José Bové está presente? Sim, ouvi-o há pouco. Bom dia. Temos que
reforçar o Frontex. Temos que conseguir que esta agência possa ter um controle real das fronteiras e que tenha um sistema de guarda costeira. Mas isto vai custar dinheiro. Mas eu penso que é dinheiro que será devidamente investido. E por isso propomos passos ambiciosos para uma fronteira europeia e para uma guarda costeira europeia até o final do ano. Assim, poderemos ter uma política migratória real e podemos ver exatamente o que é que está, quais são os canais possíveis de migração legal. Mas algo que tem que ficar claro, isto não vai ajudar a resolver a crise dos refugiados com que nos defrontamos atualmente. Se houver mais segurança, poderemos ter cotas abertas para a Europa, poderemos gerir melhor a migração, fazer com que o trabalho dos traficantes de seres humanos seja menos atrativo. Nós somos um continente em declínio demográfico, não devemos esquecer. Devemos ver que há pessoas que vêm de todo o mundo. A migração tem que deixar de ser um problema e tem que ser um recurso bem gerido. Por isso, a Comissão vai apresentar um pacote de migração no princípio do próximo ano. É algo extremamente importante. A migração tem que ser legalizada. Não é suficiente proteger contra a migração ilegal, não, temos que ter formas de chegar à Europa, formas legais de chegar à Europa. Uma solução duradoura só será possível se conseguirmos chegar às origens, às razões subjacentes à imigração. Porquê é que temos esta crise migratória? A nossa política europeia tem que ser mais assertiva. Não podemos continuar a ignorar e trabalhar de forma pouco unida quando vemos a instabilidade nos países vizinhos, na nossa vizinhança. Temos que encontrar uma solução. Será que somos demasiado fracos para tal? O problema da Líbia, por exemplo. Temos que também encaminhar de alguma forma a Síria para uma solução. Eu apelo a uma ofensiva diplomática para resolver o problema da Síria. Precisamos de uma Europa mais forte na política externa. Fico muito satisfeito pelo facto de Federica Mogherini, alta representante altamente determinada, alta representante porque está altamente determinada, preparou o terreno para iniciativas que têm tido êxito e que terão êxito para a diplomacia europeia. She has prepared the ground for such initiative. Iniciativas que têm a ver com... Tivemos muito êxito nas negociações nucleares e quero dar os parabéns à Frederica pelo excelente trabalho que foi feito nas negociações nucleares. Para facilitar o trabalho da nossa alta representante, Frederica, a Comissão propõe estabelecer um Trust Fund para a emergência. 1,8 mil milhões de euros será o financiamento que teremos à nossa disposição para resolver o problema da crise do Sahel e também para crises na África e no Norte da África, mais precisamente. Queremos que haja estabilidade duradoura e possibilidades de emprego para estas comunidades locais e tentar resolver os problemas de raiz que fazem com que haja destabilização, deslocação forçada, migração ilegal. Eu espero que todos os Estados-membros participem
e estejam à altura das nossas ambições. Precisamos deste fundo para a migração, para evitar problemas no futuro. Precisamos também de um orçamento maior para a ajuda ao desenvolvimento. A ajuda ao desenvolvimento não é uma expressão de que eu gosto muito. Cooperação, talvez. Não é normal que haja uma redução dos orçamentos da cooperação e do desenvolvimento na União Europeia. Eles têm que ser aumentados. Sr. Presidente, eu não quero criar nenhuma ilusão e que a crise vai ser ultrapassada rapidamente. Não será. E temos que estar cientes disso. Mas estar a afastar os barcos, queimar os campos, isso não é a Europa. Essa forma de agir não é uma forma da Europa. A Europa é aqueles que em Kos estão a ajudar as pessoas. A Europa é aqueles que são os estudantes em Munique e em Passau que estão a receber as pessoas que chegaram na estação. Aqueles que a Europa que estão em Munique na estação e que estão a aplaudir e a dar as boas-vindas aos refugiados. The Europe I want to live in. É nesta Europa que eu quero viver. Aqueles que estão a ajudar são um exemplo dessa Europa. A Europa que recusa aqueles que estão com problemas e que têm necessidades, essa não. Temos uma crise e a viagem é longa. Eu conto com os senhores desta casa, a Casa da Democracia Europeia, e com todos os Estados-membros para mostrar que há coragem europeia e para avançarmos de acordo com os nossos valores comuns e a nossa história.